No episódio de hoje do Farmácia Sem Filtro, um mestrando recebe algum dinheiro para fazer mestrado? Tô muito feliz em conseguir colocar essa temporada no ar. Uma dificuldade de ter que ouvir de inúmeras pessoas, da maior parte das pessoas, pelo desconhecimento mesmo. E essa bolsa tem o valor de R$ 1.500. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a mais uma temporada do Farmácia Sem Filtro. Tenho que dizer pra vocês que eu tô muito feliz em conseguir colocar essa temporada no ar, porque ela vai ser específica sobre áreas de atuação e sobre o leque de opções que a gente tem depois que a gente se forma no curso de farmácia. Então, nesta temporada eu vou abordar um pouco sobre residência, sobre mestrado, sobre todas as áreas de atuação que a gente tem. Eu tô tentando ao máximo procurar profissionais que topem virem aqui conversar com vocês. Então, espero de coração que vocês gostem da iniciativa, que vocês curtam essa ideia. E a forma que vocês têm de me mostrarem tudo isso para que eu traga mais vezes aqui pro canal é curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, enfim. E ter esse feedback é muito importante quando a gente coloca um novo projeto no ar. Então, espero de coração que vocês gostem, que vocês interajam e aproveitem essa série que foi pensada com muito carinho. E esse episódio em específico é sobre mestrado, que também é uma opção que a gente tem depois que a gente sai da faculdade. E especificamente quanto a esse tema, eu tenho muito interesse também, tenho várias dúvidas, então eu convidei a Bettina para comentar um pouquinho com a gente sobre o mestrado. A Beth já concluiu o mestrado, então agradeço mais uma vez ela ter topado e espero muito que vocês gostem desse assunto também. Oi, eu me chamo Bettina, sou farmacêutica, tenho mestrado em ciências farmacêuticas e eu vim a convite da Lari falar um pouquinho sobre o mestrado, o que é, como funciona e o porquê eu escolhi fazer mestrado logo após a conclusão da graduação. Eu tô aqui abrindo o roteirinho que eu mandei pra Beth, pra gente guiar um pouquinho melhor o vídeo e para que ele fique padronizado, né, com todos os outros, a gente vai abordar mais ou menos os mesmos tópicos. Então, a primeira pergunta que eu fiz pra Bettina foi: o que é o mestrado e para que ele serve? O mestrado nada mais é do que um tipo de pós-graduação. Aqui no Brasil, a gente tem as pós-graduações divididas em dois grupos. As pós-graduações do tipo Lato Sensu, que nada mais são do que as especializações e os MBAs, e as pós-graduações do tipo Stricto Sensu, que são os mestrados e doutorados. Então, quem escolhe fazer um mestrado, um doutorado, geralmente está almejando continuar na academia, ter uma vida acadêmica, ser um professor universitário. Pergunta número 2, que eu também quero muito saber. Por que você escolheu fazer mestrado? Então, antes de explicar direitinho como foi o processo seletivo e como as coisas funcionaram durante o mestrado, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e o porquê eu escolhi fazer mestrado, então. Quando eu escolhi fazer farmácia, logo lá no final do ensino médio, eu imaginava o curso de farmácia, bem genericamente, como uma profissão que trabalhava em laboratório. Então essa era a visão de curso que eu tinha. E esse era o meu objetivo quando eu entrei na farmácia. Então, dentro desse objetivo, eu considerava atuar em 3 áreas principais, que eram as análises clínicas, a pesquisa e a perícia criminal. Logo no início do curso, no primeiro semestre, eu resolvi ir atrás de estágios para ver em que área eu mais me enquadrava, que área eu mais gostava de trabalhar. E a partir dali, no primeiro semestre mesmo, eu consegui uma vaga de iniciação científica no laboratório de biologia molecular da universidade onde eu fiz a graduação. E ali começou a minha trajetória com pesquisa. Eu passei 4 dos 5 anos de graduação como bolsista de iniciação científica em diferentes projetos de pesquisa, que foram desde a biologia molecular até a microbiologia, a farmacocinética e a farmácia clínica. E no fim da graduação, eu vi que era esse o caminho que eu queria seguir, que era na pesquisa e na docência também. A docência, a vontade de ser professora, está comigo antes da graduação, inclusive. A segunda opção de curso que eu tinha na época de escola era matemática, justamente para eu poder voltar para a sala de aula como professora. Então, juntando essas duas vontades, eu decidi fazer mestrado. O curso ele tem uma duração regular de 2 anos. Nesses 2 anos, tem tempo suficiente para desenvolver o teu projeto de pesquisa.
As exigências variam um pouco de programa de pós-graduação, de um para outro, e de universidade também, mas eu vou falar um pouco de como foi no meu programa de pós-graduação. Eu fiz um programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas na URGS. Em esses 2 anos, para ser desenvolvido o teu projeto, os teus experimentos, coleta de dados, resultados. Além disso, tem um número X de créditos de disciplinas que devem ser cursadas, além de um estágio, geralmente estágio docente, em que tu vai ministrar algumas aulas para os cursos de graduação. E também no fim do curso é necessário fazer a redação da dissertação e a apresentação para uma banca, que, se aprovado, vai te conferir o título de mestre. A questão número 3 sobre essa parte financeira. Então eu perguntei para a Beth se há salário no mestrado e se a gente precisa pagar alguma coisa para conseguir fazer um mestrado. E a resposta é que varia de universidade para universidade. Em universidades federais, assim como os cursos de graduação, não é necessário pagar o curso de mestrado, então tu faz sem ter que desembolsar nenhum valor. Por outro lado, em universidades particulares, assim como cursos de graduação, é preciso desembolsar um valor pelo mestrado, uma mensalidade. Mas tem a disponibilidade de concorrer a algumas bolsas que vão te isentar desse pagamento. Na época que eu fui bolsista de iniciação científica, eu convivi com alguns mestrandos que concorreram a essas bolsas, conseguiram ganhar a bolsa e com isso não precisaram pagar nada, então o mestrado saiu sem custo algum. E outra dúvida que também sempre surge é: um mestrando recebe algum dinheiro para fazer mestrado? E também vai variar. Daí depende da dedicação, do tipo de dedicação do aluno. Se o aluno tiver uma dedicação exclusiva para o curso, isso é, não ter vínculo empregatício em nenhuma outra empresa e literalmente dedicar todo o seu tempo ao seu projeto de pesquisa, ao seu laboratório, ao local onde ele está desenvolvendo o seu trabalho, daí esse aluno está apto a concorrer a uma bolsa que é paga pelos órgãos governamentais CAPES ou CNPq, e essa bolsa tem o valor de R$ 1.500. É uma bolsa auxílio que vai durar pelo período de 2 anos do mestrado, do curso, e com isso o aluno então recebe esse valor, mas não tem outro vínculo empregatício, não recebe dinheiro de outro lugar. Por outro lado, se é um aluno que tem já um emprego, não quer deixar esse emprego e quer fazer o curso em paralelo a um emprego fora, ele não pode então concorrer a essa bolsa, então ele não vai receber nenhum valor para fazer o mestrado. Pergunta número 4. Eu consigo ser, por exemplo, uma professora universitária sem nunca ter feito mestrado? Então, vou dizer que nada é impossível nessa vida, mas uma vez que cada vez mais as pessoas estão se qualificando com especializações, com mestrados e doutorados, fica cada vez mais difícil as universidades, as faculdades contratarem profissionais sem ter algum tipo de especialização. Para universidades federais, eu posso dizer que é praticamente impossível contratar alguém para ser professor mesmo, passar num concurso público sem ter mestrado, inclusive até sem doutorado é bem difícil. Mas se tratando de faculdades e universidades particulares, talvez seja possível se a pessoa tem já algum outro tipo de especialização e bastante experiência na prática. Mas é cada vez mais difícil mesmo, porque está cada vez mais concorrido o mercado de trabalho. A questão número 5 é sobre as dificuldades. Eu perguntei para a Beth quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios que ela encontrou nesse processo. Eu acredito que, para mim, uma das maiores dificuldades foi o gerenciamento de tempo. Eu sou uma pessoa que eu sinto a necessidade, eu gosto, me sinto confortável com rotina. Ter um tempo específico, um horário pré-determinado das coisas, saber que eu tenho esse horário para cumprir, essas atividades para cumprir, é uma coisa que me deixa tranquila, porque eu sou uma pessoa mais ansiosa, então eu gosto de ter controle sobre as coisas, sobre a rotina. No caso da pesquisa, fica quase impossível se ter rotina, então cada semana é um volume de trabalho diferente, tem experimentos que não dão certo, que tem que repetir. Tiveram dias que eu não fiquei tanto tempo no laboratório, tiveram dias que eu passei muito do tempo normal dentro do laboratório, tudo devido às circunstâncias daquele momento. Então, eu tive que ir aprendendo a lidar com isso na prática ao longo desse tempo, a gerenciar o meu tempo, a dividir melhor as atividades que eu tinha para fazer, eu meio que ser a minha chefe, né, em questão de tempo, apesar de ter uma orientadora, de ter o pessoal
comigo e ajudando, auxiliando sempre, era o meu trabalho, então eu precisava ter esse controle do meu tempo, do meu trabalho, do meu projeto. Então, ao longo do tempo, fui desenvolvendo essa habilidade. Outra coisa que eu acredito que bata bem forte para alunos de pós-graduação, especialmente os que fazem dedicação exclusiva, é o fato das pessoas não enxergarem isso como nosso trabalho, apenas como uma pós-graduação. Então, perguntas como, mas você está fazendo mestrado, você não trabalha? Tu só estuda? Sendo que a gente considera aquilo o nosso trabalho. Embora a profissão, o cargo, enfim, de pesquisador não seja considerado uma profissão mesmo aqui no Brasil, como é no exterior, como é regulamentado em alguns países, aquele é o nosso trabalho. A gente passa horas e horas nos laboratórios, nos hospitais, dependendo, né, da área de atuação, dependendo da área do projeto da pessoa. Nós passamos horas em cima dos nossos projetos de pesquisa, fazendo, refazendo experimentos, escrevendo, lendo artigos e nos dedicando ao máximo para que dali saiam frutos para a pesquisa do Brasil, seja ela pesquisa básica, seja uma pesquisa mais aplicada, mais avançada, clínica, enfim, são importantes e são frutos que vão ser publicados, que vão ser utilizados futuramente, vão dar continuidade para outros estudos, e sem essa pesquisa, sem esses alunos de pós-graduação, a ciência acaba morrendo, né? E eu acredito que essa é uma dificuldade de ter que ouvir de inúmeras pessoas, da maior parte das pessoas, pelo desconhecimento mesmo de que esse é um cargo. Enfim, essa falta de reconhecimento mesmo da pesquisa como uma profissão. E a última pergunta, especial para quem também tem interesse em seguir, então, para essa área do mestrado, eu perguntei para a Beth se ela acredita que exista um perfil de aluno ou de profissional ideal para seguir para o mestrado e que conselhos ela daria para quem também tem interesse. Eu acredito que sejam pessoas que têm interesse tanto para pesquisa quanto para docência, isso é crucial. Pessoas que têm persistência, que são curiosos, porque a gente sabe que na pesquisa as coisas não acontecem rápido, não acontecem fácil, muitas vezes os experimentos têm que ser repetidos, levam dias, então ter essa persistência, ter essa curiosidade, essa vontade, eu acredito que é um gosto mesmo, sabe? Tem gente que não gosta, que não se enxerga fazendo isso, e tem gente que gosta, que é apaixonada por isso. E eu acho que é essa vontade mesmo, e aliado à vontade pela docência, porque principalmente em universidades federais, mas na grande parte das particulares também, a profissão de professor universitário caminha muito junto com projetos de pesquisa e com atuação em pesquisa. Então eu acho que essas duas áreas têm que andar junto, e esse perfil de profissional tem que ter essas vontades e essas habilidades também. E quanto a conselhos para quem tem interesse, tem essa vontade, eu acho que quem está mais para o início, para metade do curso, se sente essa vontade por pesquisa, eu acho que é muito importante ir atrás de bolsas de iniciação científica se tem essa disponibilidade na sua universidade. Eu acho que foi crucial para mim ter essa experiência, mesmo que eu não tenha seguido as áreas em que eu fui bolsista para o mestrado, eu acabei trocando de área totalmente, fazendo mestrado em farmacognosia, que foi uma área que, na verdade, eu não tive experiência em iniciação científica, mas eu acho que toda essa preparação que esses anos de laboratório, de experimentos e de pesquisa me trouxeram foram muito importantes para esse amadurecimento profissional que eu tive. Além disso, a participação em congressos, a apresentação de trabalho em eventos científicos da universidade mesmo, tudo isso vai trazendo uma segurança e uma maturidade que é muito importante e que vai ser muito necessária tanto para o mestrado quanto futuramente para um doutorado também. Para quem já está mais para o fim do curso e está bem decidido que quer isso mesmo, eu aconselho a ir conversar com pessoas dos programas de pós-graduação que tem interesse, das áreas que tem interesse. Se é na mesma universidade, já conhece o professor, tentar conversar com o professor que tu quer que ele seja teu orientador, tentar conhecer um pouco a rotina do laboratório, se for possível. Se for em uma outra universidade, ver se consegue conversar com alunos que já concluíram, para ter essa visão de como funcionam as coisas, já se integrar um pouco com o programa, com as normas, ler no site do programa de pós-graduação
os requisitos, o que precisa fazer, como é que funciona, quanto tempo leva, quantas disciplinas tem que fazer. Eu acho que tudo isso vai te trazendo uma segurança, né, pra te não entrar às cegas, assim, no programa e já ter um pouco de amizade, de vivência com as pessoas, com o professor. Tudo ajuda, eu acho. E por fim, eu acho que se você tem essa vontade, vai fundo. Eu não me arrependo de maneira alguma. Eu acho que esses 2 anos foram muito importantes para mim, tanto profissionalmente, óbvio, mas pessoalmente também. Eu consigo enxergar um crescimento em mim e uma maturidade que aos poucos eu fui construindo e que com certeza para o doutorado vai ser crucial e vai ser muito importante. Eu acho que se tem essa vontade, se tu sente que tem essa vocação, vai fundo que vai valer muito a pena e foi muito bom essa experiência. E muito obrigada pra Lari também pelo convite. Eu gostei muito de participar aqui, de conversar um pouquinho. Eu espero que tenha atingido os objetivos. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo possa ter sido útil, que a Beth tenha conseguido esclarecer muitas coisas pra mim, sim. Agregou muitas informações que eu não sabia, que eu não fazia ideia. Então, quero agradecer mais uma vez a Betina por ter topado, por ter vindo aqui conversar com a gente. Se vocês gostaram do vídeo, gente, não esqueçam de deixar um joinha, de comentar, de se inscrever, porque é assim que eu sei que essa série tá agradando e que eu posso trazer mais vezes, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.